Ainda hoje, para muitas tribos, números significam os números de contar. Realmente, para alguém que somente precisa saber quantos objetos lhe pertencem, os números de contar, os inteiros positivos ou números naturais, são suficientes. Cedo ou tarde, entretanto, essa pessoa terá de fazer medições do terreno que ocupa, ou sua área plantada, ou da distância até a cidade, e é muito improvável que essas medidas resultem em números inteiros. Então, serão necessárias as frações. As frações já eram conhecidas dos egípcios e dos babilônios, mas foram os gregos que, influenciados por Pitágoras, tornaram as frações o pilar central da matemática e da filosofia. Não foram unicamente os argumentos filosóficos dos gregos que fizeram dos números racionais do tipo m sobre n o âmago da matemática. Uma propriedade que distingue esses números dos inteiros é que eles são densos. Por denso queremos dizer que entre duas frações quaisquer, não importa quão próximas, pode ser inserida uma outra fração. Por exemplo, entre as frações 1 sobre 11 e 1 sobre 12, podemos inserir a fração 2 sobre 21. Genericamente, se temos as frações 1 sobre p e 1 sobre q, sempre podemos inserir 1 sobre p mais 1 sobre q dividido por 2. Então, entre duas frações, podemos inserir infinitas novas frações. Consequentemente, podemos expressar qualquer resultado de uma medição em termos de números racionais. Isso é assim porque a precisão de uma medição é limitada pelos nossos instrumentos de medição. O máximo que podemos esperar é alcançar um resultado aproximado, para o qual os números racionais são inteiramente suficientes. A palavra denso reflete a forma como os números racionais são distribuídos ao longo de uma linha numerada. Pegue qualquer segmento de reta, não importa quão pequeno, ele será sempre ocupado por infinitos pontos racionais, isto é, pontos que medidos a partir da origem terão comprimentos iguais a números racionais. Assim, nada mais natural que concluir, como os gregos fizeram, que a linha inteira é ocupada por pontos racionais. Mas em matemática o que parece ser natural, muitas vezes é uma conclusão falsa. Um dos eventos mais espetaculares da história da matemática foi a descoberta que os pontos racionais, apesar de densos, deixam buracos na reta, pontos que não correspondem a números racionais. Portanto, eles não são tão densos assim. A descoberta que raiz de 2 não é um número racional deixou os pitagóricos em estado de choque, pois aqui tínhamos um ponto que podia ser marcado na linha com régua e compasso, mas que não correspondia a nenhum número racional. Assim, era natural concluir, como fizeram os gregos erroneamente, que a sequência inteira dos números está totalmente ocupada por pontos racionais. Mas na matemática, o que parece ser natural pode por vezes ser uma conclusão falsa. Um dos eventos mais espetaculares ocorridos na história da matemática foi a descoberta de que os pontos irracionais, embora densos, deixam buracos na sequência, pontos que não correspondem a números racionais. Tomemos, por exemplo, um número cujo quadrado é 2, ou seja, a raiz de 2. Assim como π, quando estamos aproximando por ambos os lados um valor cujo quadrado é 2, não conseguimos obter o valor exato 2. Na prática, observamos que a aproximação da raiz de 2 gerará uma fração decimal como esta. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é, num triângulo retângulo com catetos A e B e hipotenusa C, temos C quadrado igual a quadrado mais B quadrado. Agora, se os dois catetos medem 1 metro, por exemplo, temos C quadrado igual a 1 quadrado mais 2 quadrado igual a 2, então C igual a raiz de 2. Assim, o segmento AB, que mede raiz de 2, está situado na reta, portanto na reta onde estão situados os pontos racionais. Então, embora não se possa escrever o valor exato de raiz de 2, é possível selecionar esse ponto precisamente numa linha reta. Isso é, não temos o número exato, mas temos o comprimento exato.
Tampouco podemos contar até raiz de 2, de modo que este não compartilha com os números contáveis. A descoberta de que raiz de 2 não é um número racional chocou Pitágoras, porque tínhamos então um ponto que podia ser marcado numa linha com régua e compasso, mas para o qual não havia nenhum número racional correspondente. Tamanho foi o ultraje que os pitagóricos se recusaram a pensar em raiz de 2 como um número, ao ponto de dizerem que a diagonal de um quadrado de lado igual a 1 era indefinível. Diz a lenda que um dos discípulos de Pitágoras, embora tivesse de manter essa descoberta em segredo, revelou ao mundo, foi então conduzido a um barco e lançado às águas para morrer. Mas como se pode saber que um número, por exemplo, raiz de 2, não é racional? Ou seja, não é o quociente de dois números inteiros m sobre n. Como saber que entre o infinito dos números inteiros não há somente 2 que divididos resultam em raiz de 2? Bem, a prova de que raiz de 2 é irracional é um dos mais notáveis eventos na matemática, e foi dada por Euclides. Vejamos como Euclides comprovou a existência de números irracionais. A prova da irracionalidade de raiz de 2 é chamada de prova por contradição, também conhecida como prova indireta, na qual a proposição é comprovada sob o pretexto de que seu oposto é verdadeiro e pela demonstração de que essa suposição é falsa, e com isso implicando-se que a proposição deve ser verdadeira. Suponhamos que raiz de 2 seja um número racional no sentido de que existe um número inteiro m e outro n, de modo que m dividido por n é igual a raiz de 2. Então, raiz de 2 poderia ser escrito como uma fração irredutível m sobre n, de modo que m e n não têm fator comum, e que m sobre n ao quadrado é igual a 2. Segue-se que m quadrado dividido por n quadrado é igual a 2 e que m quadrado é igual a 2n quadrado. Logo, m quadrado seria par, pois é igual a 2n quadrado. 2 vezes um número é necessariamente par. Segue-se que m deve ser par, pois quadrados de números inteiros ímpares nunca são pares. Porque m é par, existe um número inteiro k que satisfaz m igual a 2k. Substituindo m do passo 6 por m na segunda equação do passo 3, 2n quadrado igual a 2k quadrado é equivalente a 2n quadrado igual a 4k quadrado, o que é equivalente a n quadrado igual a 2k quadrado. Porque 2k quadrado é dividido por 2 e, portanto, par, e porque 2k quadrado igual a n quadrado, segue-se que n quadrado também é par, o que significa que n é par. Pelos passos 5 e 8, m e n são ambos pares, o que contradiz que m e n é irredutível como afirmado no passo 2. Assim, raiz de 2 não é um número racional.